E aí, pessoal do oitavo ano, beleza? Vamos continuar essas questões aí que a gente fez o primeiro capítulo aí, né? A gente vai começar agora na página 16, como eu mandei no cronograma, tá? Aí a gente começa dando uma olhada nesses objetivos aqui que ele vai trazer, tudo que vocês têm que entender desse capítulo, tá? Ele vai trazer uma divisão cronológica do primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, tá? A gente está estudando sobre o período regencial, que é esse período de transição entre o primeiro e o segundo reinado, e vai ser peça fundamental para o desenrolar do segundo reinado, né? Tudo que o Dom Pedro vai fazer ali já começa no período regencial, né? Primeiro, com o principal ponto do jeito que o Dom Pedro vai ser, a forma que ele vai gerir o Brasil, vai ser a forma com que o período regencial começa, com o pai dele indo lá resolver o problema de Portugal, né? Que ele queria que a filha dele assumisse o trono de Portugal, e ele larga o filho dele, o Dom Pedro II, aqui no Brasil, sozinho, né? Não deixa pessoas de confiança, é claro, mas não dá nem tchau pro filho, né? Pensa, ele embarcou no barco e foi para Portugal, e nunca mais Dom Pedro II vai ver Dom Pedro II vai ver o pai, né? Então, isso vai marcar muito o governo dele, porque por mais que ele vai ter ligação com Portugal, claro, durante o governo dele, mas ele, diferente de Dom Pedro I, não vai ficar interferindo na política interna de Portugal, né? Então ele vai concentrar bastante em resolver os problemas do Brasil, tá? Depois tem se organiza as ideias aí para vocês fazerem um pouquinho sobre a questão da abertura dos portos, Dom João VI, a Revolução do Porto, tá? Pra fazer esse link das ideias aí. Aí na página 17 ele vai falar um pouquinho sobre a política e a economia, né? Outro ponto fundamental para entender por que a política brasileira, como que começou a política brasileira, né? Que nesse primeiro momento o imperador mandava em tudo, né? Esses caramurus aqui, né? Os restauradores, os chimangos, os liberais, que eram os farroupilhas, todos eles tentavam uma certa ascensão no poder, tentavam difundir suas ideias liberais, suas ideias conservadoras, né, tanto faz, mas vai ser nesse momento que o Brasil vai começar a divisão política, tá? E aí, um pouquinho antes, ele vai trazer sobre a regina trina provisória e a regina trina permanente, né, como esse primeiro estágio, né, de regência. Vou colocar esses três personagens distintos aí para comandar o país, enquanto Dom Pedro II estava esperando para assumir o trono, porque ele não tinha idade, né? Ele era um menor de idade, e a Constituição que o pai dele tinha feito não permitia uma pessoa com a idade dele, uma criança, assumir o reinado, entendeu? Então ele estava esperando ele atingir a maioridade para poder assumir o governo. Aí na página 18 ele vai trazer um pouquinho sobre a regência trina permanente, né? Falar sobre a Câmara dos Deputados, do momento da eleição da regência trina permanente, né? Com esses liberais moderados, né? Ele vai trazer outra coisa importante. Em 1831, o padre Diogo Feijó, ele vai criar a Guarda Nacional, né? Lembrando, o Brasil já estava indo para o segundo reinado e ainda ele não tinha uma força de patrulhamento ostensivo, né? No Império. Então ele vai colocar essa milícia aí formada por esses membros de alta classe, né? Que ele tinha, lógico, né? Dominado por pessoas que tinham um poder aquisitivo muito alto, né? Tinham que ter 100 mil réis, né? E esses integrantes eles vão combater manifestações, vão ajudar a manter o poder do Império, né? E vão ter forte de aliança, né? Com os liberais exaltados ou os restauradores, né? Lembra que eu falei de Chimango, dos caramurus, tá? Além de evitar e combater rebeliões populares, tá? Então, ele vai trazer também ali no finalzinho o Código de Processo o primeiro Código de Processo Criminal, né? Então é ali que o Estado brasileiro estava começando a se organizar. Já fazia muito tempo que o Estado brasileiro tinha conseguido independência, mas é nesse momento que ele começa a criar uma força de patrulhamento do Estado Imperial, né? Para poder resolver os crimes, defender a população, manter a população, acabar com as revoltas que a população estava inflando, certo? Então, nesse momento que o Brasil começa a criar um molde de organização ali, né? Isso já chegando quase no Dom Pedro II, no segundo reinado. Aí na página 19 ele vai falar sobre o ato adicional de 1834, né, que vai extinguir o Conselho de Estado e vai criar assembleias legislativas provinciais. Bom, pessoal, só que nesse momento é o seguinte, até aí, lembra do poder moderador que eu falei para vocês?
O poder moderador era o poder que o imperador tinha para poder intervir em todos os outros 3 poderes, certo? Lembra, o Robespierre vai criar a divisão dos poderes em 3, né? Um legislativo, um executivo e um judiciário, né? Então, um poder vigia o outro. Só que o imperador, brilhantemente, criou o poder moderador, que tinha o poder de intervir nos 3. Então, no final, quem mandava era o imperador. Ele tinha o poder final. Sem contar que nos próprios poderes, eles tinham que pedir permissão para o imperador para colocar alguma pessoa num cargo de poder. Então, esse imperador vai ter várias formas de intervir nesses outros poderes. E esse ato institucional vai acabar com as regências trinas, tá? Vai estabelecer a criação de uma regência única, né? Uma regência una, e vai declarar a cidade de Janeiro como sede do governo. E vai estabelecer a suspensão do poder moderador naquele momento, tá? Aí ele vai trazer essa imagem da criação do ato institucional, né? Com Dom Pedro I falecendo em Portugal, tá? E ali no finalzinho ele vai trazer esse troca de ideias para vocês falar um pouquinho sobre os liberais exaltados, né? Essa questão de autonomia das províncias, tá? E aí vocês respondem. Só descer um pouquinho aqui. Aí na página 20 ele vai falar sobre a regência una, certo? Vai colocar que em 1835 vai ser realizadas eleições, vai colocar que esse regente único vai estar na forma do ex-ministro da Justiça, o Diogo Feijó, né? Ele vai criar uma nova facção de cunho progressista, né? Vai se denominar progressista, e sendo uma das principais bandeiras de defesa desse ato institucional, né? Voltada para a autonomia das províncias. Lembra que eu falei para você, no primeiro momento, né? Eu falei pro pessoal que estava na aula normal, mas eu vou trazer aqui para vocês também. É muito importante a gente levar em consideração uma coisa. Todas as revoltas, praticamente todas, desde o primeiro império, primeiro reinado e no período regencial, todas elas vão ter cunho separatista, de certa forma, pedindo liberdade, né? Ou eles vão querer se libertar totalmente da federação, criar um estado separado, ou eles vão exigir que eles vão ficar fazer parte do império, mas eles vão exigir que o governo dê mais autonomia, dê mais liberdade deles terem mais direitos, deles poderem exercerem o seu poder de decidir regionalmente, certo? Tendo mais liberdade, em vez de um governo centralizado na forma do Rio de Janeiro, na forma do imperador, né? Dá mais liberdades para eles decidirem localmente, né? E aí no livro ele já vai trazer ele com uma cabanagem farroupilha, né? Ambas de caráter ou separatista, igual eu falei, ou pedindo mais liberdade, né? O Diogo Feijó vai renunciar, quem vai assumir vai ser o Araújo Lima, apoiado por esses regressistas, né? Cujo era contrário ao liberalismo e à autonomia das províncias, né? E vai ficar nesse ping-pong aí de entra um cara mais liberal, outro não, né? Aí ele vai trazer ele se interpretando o documento para a gente entender um pouquinho mais sobre a economia daquele período, tá? Vocês respondem aí também. Vai trazer um pouquinho sobre a cultura e sociedade, né? Que vai começar a se desenvolver aí com a criação do Instituto Histórico Geográfico, né? O IHGB. Só que é legal a gente entender que é o seguinte: a partir desse momento, né? Vai começar aí, mas vai se estender mais no segundo reinado. Eles vão trazer da Europa muitas pessoas letradas para poder tomar conta desses institutos, né? Então eles não vão dar a chance dos brasileiros estudarem e criarem, eles vão trazer pessoas de fora. Então isso vai trazer uma visão também, né? Vai vir bastante francês, né? E é lógico, eles têm uma historiografia própria lá e vão trazer essa historiografia para o Brasil. Então a gente vai ser bastante impactado por essa vinda de europeus aqui e vão escrever sobre a nossa história, né? A gente tem um outro exemplo também, aquele pintor famoso que pintou diversas obras durante o período imperial, o Debré, né? Se vocês quiserem dar uma pesquisada, é bem interessante. Ele vai ser um dos caras que vai vir nessa época, tá? Então é fundamental a gente lembrar disso. Aí lá no finalzinho ele vai falar sobre a criação do Colégio Imperial, né, de Pedro II, tá? Vai falar sobre esse ensino secundário que vai começar nesse momento, né? Lógico, um ensino voltado para as elites nacionais, né? Mais uma parte importante se lembrar. Na página 22, ele vai trazer essa outra atividadezinha para vocês fazerem, né? Esse regimento interno do Colégio Imperial de Dom Pedro II, vocês fazerem essas semelhanças e diferenças, tá?
Aí na página 23 ele vai trazer um pouquinho mais de rebeliões do período da regencial, a cabanagem, né, que vai acontecer na província do Grão-Pará, né, no século XIX, lá em 1833. Esse presidente da província aí vai tentar reprimir, né, esses focos de revoltas. Essa atitude vai descontentar ainda mais a população e esse pessoal que estava liderando a rebelião, né? Os cabanos vão invadir a cidade de Belém em 1835, os revoltados vão exigir a melhora na condição de vida. Que, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, todo mundo no Império pagava imposto, mas o imposto ia tudo para a capital. Então eles não recebiam obra de infraestrutura, o Império não ajudava essas pessoas, né? Então essa elite intelectual vai aproveitar a população miserável e vai liderá-las contra o Império, tá? Então eles vão fuzilar o presidente da província, né? E vão entregar o cargo para esse Félix Mahler aí. Ele vai assumir a função, né? Embora ele vai trair o movimento e vai jurar fidelidade ao governo regencial. Isso vai deixar os revoltosos irritados e vai executar ele, né? Mas no final, óbvio, né? O Império vai vir, vai acabar com bastante violência essa revolta, né? E essa região vai ser restaurada de volta ao controle do Império, né? Com o governador sob a escolha do Império também. Imperador, do regente, na verdade. E aí vai acontecer na página 24, vai trazer mais uma questão para vocês fazerem, né? Sobre esse mercador das águas aí, trazer um pouquinho sobre a situação econômica da província de Grão-Pará, após a cabanagem. E aí a gente, no finalzinho da página 24, é uma coisa muito legal, ele traz uma revolta que teve aqui no Mato Grosso, né? Lembra que naquela época a gente fazia parte do Mato Grosso. E ele vai mostrar que os dois grupos políticos que vão disputar o poder na província de Mato Grosso, né? Os zelosos da independência e a sociedade filantrópica. Então é bem legal a gente entender um pouquinho isso. Eu, com certeza eu vou colocar na prova uma questão sobre isso. Muito importante para o desenvolvimento local aqui do Mato Grosso do Sul, tá? E ver que não, por mais que a gente está muito próximo de São Paulo e Rio de Janeiro, aconteceu uma revolta aqui, né? A gente estuda muito nesse período revoltas que vão acontecer longe do Rio de Janeiro, por essa questão de estar longe do governo, né? O pessoal não pagar muito de imposto, não ter acesso às coisas, não ter liberdade para poder governar a si próprio, né? Regionalmente. Então, é bem interessante estudar isso aqui para entender que não é só as revoltas no Norte e no Nordeste que vão acontecer. Vai acontecer a balaiada também ali na página 25, né? Falar sobre o apelo que eles vão ter para o governo regencial, né? Na forma do Luiz Alves de Lima, né? Mas vão ser massacrados também, vão acabar com essa revolta, o Império, tá? A revolta dos malês vai ser uma revolta muito interessante, de africanos, né? Africanos que vão ser trazidos para ser escravos, né? E que vão ter a religião muçulmana como sua religião. E a rebelião visava deles transformar aquela região lá uma região islâmica, né? E eles conseguiram se libertar do Império, mas o Império vai conseguir acabar com a revolta e dissolver. Depois vai ter a Sabinada também, né? Liderada pelos liberais da província, né? Da Bahia, que queria que Dom Pedro II assumisse o governo, tá? E por último, a Revolução Farroupilha, que queria trazer a independência do Uruguai, né? Na verdade, após a independência do Uruguai, esses estancieiros ali do Rio Grande do Sul, né, de São Pedro do Rio Grande do Sul, queriam a separação em relação ao Brasil, né, e a criação de uma república na região, né. Voltando, mais uma revolução de cunho liberal, né. Liderados por liberais, pessoal que tem estudo, foi para a Europa, né? A elite daquela classe média que ia estudar na Europa e voltava para o Brasil, acabava insuflando essas revoltas, né? E geralmente tinha algum cunho, igual eu já falei, cunho separatista ou cunho de pelo menos conseguir uma certa liberdade em relação à federação, tá? E aí ela vão ser liderados por Bento Gonçalves, né? E pelo italiano Giuseppe Garibaldi. Eles vão conseguir conquistar a Laguna da província de Santa Catarina, onde proclamaram a República Juliana, né? Mas o governo central vai mandar, em 1840, uma campanha militar muito grande e em 1845 eles vão negociar um tratado de paz, no qual o governo central estabelecia concessões aos rio-grandenses, embora
eles também recebessem anistias, né, do pessoal da Farroupilha e incorporação de parte deles ao Exército Imperial. O governo imperial vai usar bastante violência e no final vai acabar fazendo um acordo ali que fazer algumas concessões, né, ajudando na questão do Shark, né. Lembra que eu acho que um pouquinho antes, na parte da economia do primeiro reinado, ele vai falar sobre o problema que a Argentina dava economicamente no Brasil, quando o imperador Dom Pedro I vai querer dar um boom econômico, vai baixar um pouco os impostos, permitir que o charque argentino mais barato entrasse no mercado, né? E aí, quando ele entra no mercado, ele compete com o charque rio-grandense, né? Que era em menor produção, logo a escala de produção era menor, os preços seriam maiores, né? Então, desde aquela época eles estão prejudicados economicamente, os rio-grandenses. E nesse momento eles vão conseguir novamente estabelecer no mercado graças a essas concessões, né? E a anistia de todo mundo que estava nessa revolta. E aí, ele vai falar um pouquinho sobre o golpe da maioridade, né? Aqueles setores da sociedade que estavam ansiosos pela Dom Pedro entrar no governo finalmente e assumir toda a questão do segundo reinado, né? Os conservadores, embora alguns setores liberais até vão querer ajudar a idealizar esse momento, né? Quem realmente queria que o império se mantivesse eram os conservadores. E alguns setores liberais vão até ajudar nesse golpe também. Aí lá no final ele vai falar algumas questões de verdadeiro ou falso ali sobre esse período regencial, para vocês assimilarem tudo isso, né? No finalzinho da página 27. E na página 28 ele vai trazer algumas questões aí para vocês terminarem, né? Vai ficar tudo de revisão da matéria. E eu acredito que para a próxima semana a gente já vai fazer a prova mensal, tá? Beleza, pessoal? Muito obrigado aí, até semana que vem.